Está em crise. Não, nem é crise. E o Flamengo vem melhorando, é claro, ontem não é referência, na minha opinião, porque o Mirassol, na minha opinião, aqui, prevendo, vai ser um dos rebaixados, né? Porque é muito difícil. E poupou jogadores também, né? Porque tem um jogo importante E o Mirassol, pela Libertadores. A gente fez uma análise dos times que sobem, sempre, em geral, cai de um ano, subiu num ano, cai no outro. O Mirassol já escapou, porque já está no segundo ano, né? Se eu não me engano, o Mirassol está 25, 26, né? 24, 25, 26. E o Mirassol é um time pequeno, na minha opinião, né? E eu acho que a vitória de ontem não serve de referência para dizer que o Flamengo está em euforia. É apenas uma crescente. Não, eu discordo, boa noite para todo mundo. Discordo do ponto do professor nesse quesito, porque eu acho que ela sinaliza uma crescente do Flamengo nos últimos jogos, porque o Flamengo teve 10 dias do jogo do Internacional para o jogo contra o Vitória, né, que foi esse período de recuperação do Leonardo Jardim, vem de vitórias em consequência disso, e vem com um jogo bom contra o Cruzeiro fora de casa. Então, a vitória de ontem diante do Mirassol, ela sinaliza sim uma melhora, porque talvez semanas atrás, quando foi enfrentar o Inter, esse Flamengo entraria com outra postura, outra forma. Ontem goleou e convenceu. E aí, indo para essa parte de é crise ou não no Palmeiras, eu acho que sim, é uma crise no Palmeiras, porque é uma crise técnica no Palmeiras. Você viu que o Flamengo não precisou melhorar muito para a gente voltar ao discurso, e não é um discurso imaginário da nossa cabeça de que o Flamengo está na disputa e que vai cada vez mais. Isso está se traduzindo em pontos. Agora a gente está com uma distância bem menor, né? São 3 pontos só de distância para um jogo direto. Então, bastou o Flamengo voltar um pouquinho ao que pode fazer e o Palmeiras continuar jogando o que ele jogava para a gente voltar a esse discurso de e aí, quem é que vai ser o real campeão? Quando na distância de pontos, que chegou já até a 8 pontos de diferença, a gente ficava, olha, o Palmeiras está distante, mas isso não significa muita coisa, porque o futebol não credencia para estar com essa distância. Palmeiras joga o futebol de sempre, aliás, não é o futebol de 2026, é o futebol de 2024, de 2025. Tem muito resultado, mas não tem desempenho. Eu acho que não sinaliza, uma crise no Palmeiras. Historicamente, a torcida do Flamengo é eufórica, para o bem e para o mal. Porque se ganha, assim como em 2013, começou o ano, Faz Moreno, não sei se vocês vão lembrar, uma campanha do sócio-torcedor do Flamengo, que imaginava o Flamengo numa final de Mundial sendo campeão com um gol de Marcelo Moreno. Aquele Flamengo, não é o Flamengo de hoje. Que depois pegou o banco pro brocador, Marcelo Moreno. Mas para essa discussão entre ou euforia flamenguista, que sim existe, ou uma crise no Palmeiras, eu acho que está pendendo para uma crise no Palmeiras. Eu já enxergo de um jeito um pouco diferente dos meus colegas. O Palmeiras, ele vive, sobretudo, uma crise criativa. Gente, não pode. Hoje eu iniciei o dia lendo uma postagem que eu concordei muito com o nosso colega jornalista, Mauro César Pereira, falando que daqui a pouco faz 9 meses da final da Libertadores. E alguns jornalistas estão esquecendo do que aconteceu naquele dia. Só chutão do Palmeiras, né? Exato. De fato, o Flamengo foi campeão. Mas nós, quanto profissionais da imprensa, a gente não pode esquecer que o Palmeiras, com esse elenco, com esse nível de investimento, não fez uma finalização alguma. Então, para mim, é uma crise no Palmeiras que não é de hoje. É uma crise no Palmeiras que está atravessando temporadas. Uma crise no Palmeiras que o próprio Abel está queimando a língua, falando que na temporada que eu passar a 0, né, sem ser campeão, você pode me mandar embora. Aconteceu, ele não foi mandado embora. Eu acho que uma parte mais irritada da torcida do Palmeiras está esperando que você cumpra a sua promessa, Abel. A gente vai ver daqui a pouco. Tem algumas decisões a seguir. O brasileiro, ele já está sendo uma decisão e o Palmeiras está perdendo a cada partida dessa decisão. Vamos ver agora na Libertadores, né? Empatou o primeiro jogo em casa para o Cerro Porteño. Vamos ver o que vai acontecer no Paraguai. Daí pode nascer crise mesmo, se sim. for eliminado, porque nesse momento da temporada, você está vendo o Flamengo com a goleada de ontem, que a gente viu, mais leve, rodando o elenco, crescendo de produção. E o Palmeiras, eu acho que está sentindo essa aproximação do Flamengo, porque tem o peso da pressão do filme que aconteceu em 2025. Todo mundo lembra que o Palmeiras esfarelou, né? E acabou entregando os 2 títulos, entregando entre aspas, né? Para o Flamengo, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Esse ano está até um pouco mais cedo isso, esse derretimento, entre aspas, do Palmeiras. Começa agora em agosto. E aí vem todo um filme na cabeça do treinador, de alguns jogadores que estavam lá no Palmeiras no ano passado. Então, o Palmeiras tem que se reencontrar rapidamente. Não tem tempo para
ficar aí remoendo derrota, preocupado, porque quarta-feira tem uma decisão. Imagine o cenário do Palmeiras eliminado pelo Cerro Porteño. É um cenário, inclusive, que eu não acredito que aconteça. O Palmeiras tem muito mais time. Mas futebol é futebol, a gente sabe que isso pode acontecer, apesar da superioridade técnica do elenco formidável, gigantesco do Palmeiras. Se isso acontecer, aí a gente vai ver crise de fato, e aí a gente, mesmo sabendo que a presidente Leila Pereira, a tia Leila, disse que o Abel não sai do Palmeiras, não sei se ele continua no Palmeiras, caso o Palmeiras seja eliminado quarta-feira. Ô Francinita, às vezes não é uma crise, né? Às vezes é um planejamento, às vezes é um projeto que a gente não está olhando direito. Houve aí algumas informações, que a gente não consegue comprovar, né? nem é nossa, de que parte do elenco não estaria mais abraçando Abel. Que parte do elenco estaria rompido. Existe essa narrativa aí. Existe essa narrativa. Às vezes é um projeto para que Abel, no Palmeiras, já não aconteça mais. Então, é o Palmeiras já de 2027, será? Não sei. Às vezes, né? Eu acho que é um trabalho que bateu no teto de uma forma que tá tudo certo, gente. O Guardiola saiu agora do Manchester City porque bateu no teto, não conseguia mais tirar, perdeu o título pro Arsenal, vida que segue. Só assim. bateu no teto sendo campeão da Champions, né? Não, mas então, ele bateu... Não na última temporada. Abel bateu no teto sendo campeão de 2 Libertadores. É verdade. Só faz tempo. É a Champions dele, não faz tanto tempo. Enfim, no quesito assim, bateu no teto, não consegue mais tirar mais desses jogadores. Eu acho que a gente pode olhar pro projeto, pensar como é que é o projeto do Palmeiras. O que é o projeto do Palmeiras? Ganhar? Porque ganha com o Abel. Mas eu acho que nesse não é o projeto do Palmeiras hoje mais. Não é só ganhar, porque viu que ser o único time vencedor não vai acontecer sempre. Porque o outro time que está na disputa, que é o Flamengo, já foi o Botafogo, e vem sendo outro time, foi o Atlético Mineiro, bastou jogar um pouco mais que esse Palmeiras que venceu. Os exemplos mudaram. Não basta só você ser o time resultadista, você tem que jogar bem. E acho que o projeto da Leila, quando ela descarrega dinheiro para esse Abel Ferreira contratar, é que, olha, eu quero que você, a partir disso, faça esse time jogar bem. Porque só os resultados não vai bastar. Porque se o Flamengo acelerar um pouquinho, ele chega em você. A gente já viu como é que funciona. Se o Atlético Mineiro tiver uma temporadazinha boa, ele já chega em você. Se o Botafogo tiver uma temporada boa, ele já chega em você. Se o Cruzeiro... Porque você não está conseguindo tirar. Então eu vou te dar as peças. Qual vai ser a desculpa agora do Abel? É a falta de peças? Não é. Em algum momento foi vendido que a fórmula de vencer o Palmeiras era inacessível. Era difícil vencer, mas atualmente, inclusive o Fortaleza conseguiu essa fórmula. É verdade. Né? O Palmeiras está cedendo, inclusive, viradas, né? Quando falava se Palmeiras saísse na frente, tchau, esqueça. Se Palmeiras abriu a contagem, abriu o placar num jogo, ele vai ganhar essa partida. Não tá acontecendo isso. Mas ali contra o Fortaleza, o time era misto, né? Também tem que lembrar desse tempo. Mas Palmeiras e Flamengo não tem time misto. Não, tô falando... É verdade, né? Agora, voltando pro jogo de sábado, rapidamente, assim, se você prestar atenção ao jogo, você vê que, na minha opinião, ali foi uma falha mais que individual. O lado esquerdo do Palmeiras ficou muito vulnerável. O Piquerez subia muito. O Piquerez não está jogando bem, né? Não tá jogando bem. Ali por ali o Guga andou bem, o Martinelli andou bem. Então eu acho que foi mais uma falha de posicionamento na lateral esquerda. Vamos ouvir aqui no jogo. Né? Vamos ouvir aqui o Danilo, o lateral zagueiro do Flamengo, falando sobre esse momento do Flamengo que tem crescido na temporada. Na sequência a gente vai ouvir também o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Nós temos que ser lineares sempre. Eu acredito que quando o resultado também não veio, não é que as coisas estavam todas ruins, e agora que nós vencemos por 5-1, também não temos que estar super feliz, super exaltado. Obviamente, valorizar o trabalho, mas é a palavra equilíbrio que a gente vem pregando muito dentro do nosso ambiente, principalmente nos momentos de mais dificuldade, maior pressão. Manter o ambiente blindado da melhor maneira possível e trabalhar dia a dia, melhorando, focando no próximo jogo. Isso é o que a gente tem feito. Bom, na sequência a gente vai ouvir aí o Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira mudou muito o discurso dele nas coletivas. Tinha um comportamento diferente agora, inclusive está sendo mais cobrado, né? Os nossos colegas de profissão, os repórteres, os jornalistas estão pressionando, apertando um pouquinho mais o Abel, né? Tu viu, Francinito? Dá pra jogar melhor, Abel? Deu piti, né? Então vamos ouvir Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. Se olhares para o resultado especificamente da nossa classificação,
Acho que se tu e outros colegas como tu começarem a alarmar e se gostam do Palmeiras, quando chegar no final nós fazemos as contas, olhar para a classificação, ver na posição que estamos e se estamos em condições de ainda lutar pelo título. Porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, parece sim, é assumir. E é isso que eu espero, que vocês digam a verdade. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana ou 1 ou 2 jogos, a gente vê. Muito bem, tá vendo aí, Cássio? A distância na tabela... Não, ele é coerente, cara. Mas, ele é muito coerente, mas veja porque, assim, só... a fala dele, ela reforça o que a gente já discute. O Palmeiras não tá jogando bem. E ele fala, hoje no momento, o Palmeiras não joga bem. Talvez daqui uma semana jogue. Só que a questão desse discurso do Abel, que não é hoje que o Palmeiras não está jogando bem. O Palmeiras não joga tão bem quanto ele acha que No mínimo 2, 3 anos. O Palmeiras não joga um futebol assim... Verdade. Que agrada os olhos de qualquer pessoa, não é nem torcedor palmeirense. Mas, qualquer Cássio, pessoa que gosta de futebol. Falando até em entrevista, nessa fala, eu acho que ele foi coerente, eu concordo contigo. Mas a coletiva de forma geral, né? Essa especificamente, parecia aquele zagueiro que já no início do jogo ele dá uma tremida, dá um passe, ele vai dando indícios que vai dar M a qualquer momento. O que o Abel Ferreira deu um piti com uma pergunta normal de um colega de profissão, o colega de profissão perguntando assim, tá, mas o Palmeiras não consegue fazer melhor que isso? Isso. Gente, dá Coisa para fazer simples, melhor né? do que isso, né? Agora, o que me parece também, professor, é que a distância na tabela entre Flamengo e Palmeiras no Brasileiro encurtou, mas o abismo emocional entre eles, Palmeiras e Flamengo, eu acho que nunca esteve tão distante, né? Tá claro isso para... Principalmente quando se vê o Abel falando, a forma como ele fala, como ele coloca, como ele responde, né, as perguntas na coletiva. Agora, o que é interessante, se você olhar para o rendimento percentual dos times, vocês lembram qual foi o menor percentual, qual foi o menor rendimento do time no Brasileiro? Ponto corrido? Quem foi campeão? O campeão. Quem foi campeão? 2009. Flamengo. Foi campeão com 67 pontos, menor número de com pontos. 58,77% de aproveitamento. E depois foi o Palmeiras em 2023, com 70 pontos. Então, atualmente, o terceiro colocado tem 67% de aproveitamento. Teoricamente, é um percentual de um time que campeão. E nós estamos aqui discutindo, tudo bem que o time não está jogando bem, mas é como eu reforço a minha opinião, não chega a ser uma crise. Quando você vai para a estatística, claro que estatística não ganha campeonato, mas você vê que o percentual do terceiro é um percentual de time que já foi O campeão. problema é que o elenco do Palmeiras é para ser mais cobrado, né? Você citou 2 campeonatos, mas são 2 campeonatos atípicos. Atípicos, São não, campeonatos que não, foram decididos na claro, última rodada, no caso do Palmeiras em 2023. Isso. E era foi outro uma momento entregada. também. Outro momento. Não, No caso de eu falei 2023 só um foi- dado estatístico, né? No Que caso não de ganha 2023 foi uma entregada do Botafogo. Então são campeonatos que no duro foram decididos muito mais por erros dos outros do que consequência de uma boa campanha Diferente regular. de 19, que o Flamengo foi 19, recordista, né? Com Com 90 pontos. O próprio né? 18 anos antes, quando o Palmeiras ganha, o Palmeiras é absoluto, não é um campeão absoluto. Igual o Flamengo foi em Eu acho 2019. que o que falta para esse trabalho do Abel Ferreira acabar no Palmeiras não é só a demissão, mas é mesmo uma desintoxicação do torcedor palmeirense, e eu já vejo isso diversas vezes com torcedores na internet, começou. de entenderem que este trabalho ele não vai mais para frente, e não é por conta de uma falta de identificação, por uma falta de esforço de ambas as partes. Agora tá difícil, porque a presidente mantém o cara lá. Não, mas aí né? ela tá certa, porque eu não demitiria ele agora, porque você tá no meio de um monte de decisão. Então você Mas caindo vai na morrer Libertadores. abraçado com o treinador? Mas assim, o que é morrer abraçado? Porque ele traz um ponto que é verdade. Ele tá em primeiro, ele tá na disputa Mas aberta até de Libertadores. quando ele vai estar em primeiro? Calma, ele tá... Mas aí, isso aí ninguém sabe, professor. mas né? aí também é prever o futuro, assim. Você vai demitir um cara que tá em primeiro. Quarta-feira é um bom ponto pra gente discutir, porque se o Palmeiras Ele caiu, você vai demitir. não avança Eu não na acho que ele Libertadores, caia. Eu não acho que tem ele o caia. prejuízo esportivo e tem o prejuízo financeiro. O Palmeiras Tem, manteve não. boa parte do Eu seu acho- elenco, não faturou Mas com grandes ainda vai estar jogadores, vivo em duas, e aí vai estar duas apertado competições, financeiramente. Duas competições em que ele pode hoje não ser o favorito nas últimas rodadas, mas ele muito tempo a gente colocava como favorito máximo, que é o Brasileirão. E a outra, ele é o favorito, gente. Ele joga menos que todos ali, talvez hoje.
Mas um encaixe ou outro no jogo, ele é melhor do que Cruzeiro, melhor que Santos. Na melhor Copa que do Vasco, Brasil, melhor que todo. concordo. Cássio, em geral... Mas animicamente eu- o time perde muito se for eliminado da Libertadores. Eu Pode ser acho que que- comprometa as outras competições. E financeiramente, né? Não, financeiramente nem se fala. É um dinheiro que vai fazer falta. O Palmeiras tem um orçamento bem apertado, né? Não é como o Flamengo que gera muito mais dinheiro, muito mais orçamento, muito mais receita. O Palmeiras Mas não. não passa sufoco. Não passa Nem sufoco. perto de Mas passar, é na porque tem um controle rigoroso. Até e menos que o Flamengo. esse ano que se fala em São Paulo, que a mídia paulista fala, é que a Leila colocou tudo isso em risco. Fez um all-in, uma aposta grande em não vender Você jogadores até que ponto é agora. verdade, gente? Mas vamos Pô, lá. gente, Ela vamos o lá. Palmeiras faz Começou- isso todos os anos. Cara, ela Esse ano começou a tirar a fez, marca dela, gente. né? All-in, Isso é um Esse ano fato. ela Não, assim, não vamos lá, fez gente. isso. Pensa assim, all-in pra um time do tamanho do Palmeiras, da estrutura do Palmeiras. Essa temporada, Acho se que não não é for, literalmente, o Palmeiras né? na outra temporada vai acabar, não, é assim. Não, Não, não é vai literalmente. acabar. Não Mas é. vai mudar o status. Quem é que vai fazer uma mas gestão muda assim? o Não, status do não, Palmeiras isso de não- time uma gestão de- rico, poderoso, Não, porque Francinito, as o Palmeiras contas do não tem- Palmeiras são muito O equilibradas. Palmeiras não tem uma gestão de Atlético Mineiro de Botafogo, gente. Não é, o Palmeiras não precisa dar all-in. Sabe o que Isso que eu não acho? existe. O Palmeiras O precisa Palmeiras não vai vender falar- jogador todo ano, isso eu sei, para Não, poder beleza, manter as mas contas a em melhor dia. base do E Brasil vai esse surgir um ano, Hendrick já de esse ano ela fez Verdade. uma opção de não vender. Sabe o que eu acho? A gente estava até falando sobre alguns critérios do passado, dados, né? Isso. E eu vou utilizar um argumento que cabe ali também. A régua, ela vai mudar de tamanho a depender do colo que ela estiver. Se você precisa de 30 milhões para se livrar de um rebaixamento, 30 milhões é muito. Agora, 30 milhões para quem está brigando pelo título é pouco. O que eu acho? Eu acho que esse cenário que o Francinito está apresentando não vai acabar com o Palmeiras. Não vai transformar o Palmeiras no que era o Botafogo antes da chegada do John Textor. Mas, numa disputa tão acirrada com o Flamengo, e eu acho que a cada ano que passa, o Brasileirão está se tornando mais as ligas europeias, né? Eu ia Porque fazer esse comentário. Durante tanto tempo a gente brigou que era o campeonato mais disputado do mundo. Na prática não é bem assim. Tem o Atlético Mineiro, tem o Botafogo que você citou, mas no geral é Flamengo e Palmeiras. Nos últimos anos. Nos né? últimos anos, nessa briga tão acirrada, o pouco que o Palmeiras perca de poder econômico não vai acabar, mas vai deixar ele atrás. Muito deixar bem, vamos atrás do agora Flamengo. falar do nosso patrocinador aqui, Master. Recado agora da Rio Maria Alimentos, a empresa do